Fala, empreendedor e empreendedora, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCCast. Certo, João? Começamos, galera, mais um episódio para vocês. Obrigado pela sua audiência. Conhecimento, relacionamento e propósito, né, É mano? isso aí, quase esquecesse. lembrando sempre que no empreendedor.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o Robô JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Cara, hoje nós vamos falar de um tema... Pô, legal pra caramba, mano. Tem tudo a ver com a gente. O negócio é muito interessante e o turismo é uma parada que eu venho batendo muito na tecla. A gente vem batendo muito na tecla para nossa região, né, Felipe? Uhum. E hoje a gente está trazendo, mais uma vez, de Pomerode, né? Que já Pomerode já esteve presente nesse podcast algumas vezes. Orgulho, né? eu sou pomerodense. Aqui, né, o Felipe, temos um pomerodense na mesa, tá? E não é mentira, é verdade. É verdade. É pomerodense mesmo. Então quero com muita alegria convidar, né, compartilhar conosco aqui o Maicon Werner, ele que é diretor do Museu Interativo Brasil-Alemanha, uma operação turística que está posicionada em Pomerode, trazendo aí um pouquinho dessa cultura germânica e também da relação Brasil-Alemanha. Eu quero acreditar, né, Maicon? Seja bem-vindo e obrigado por aceitar conversar com a gente, cara. Imagina, cara, eu que agradeço a oportunidade, as portas abertas para a gente falar um pouquinho sobre o empreendimento, falar sobre turismo, falar sobre comportamento e principalmente falar sobre empreendedorismo, né? Que eu acho que é o nosso grande drive aqui no dia de hoje. Com certeza. João, acho que a gente podia falar o que está acontecendo primeiro em Pomerode, né, cara? Esse boom que aconteceu aí nos últimos anos, né? Tenho ido para Pomerode assim e tenho escolhido as datas, porque realmente, assim, tem momentos que a gente quer visitar e, cara, realmente socado, assim, o público tá realmente abraçando a cidade, né? Sim. Tá tendo um movimento turístico bem em alta, né? Eu acho que dá para fazer um paralelo legal com o empreendedorismo como um todo, porque crescer nem sempre é fácil, né? As dores do crescimento acompanham empresas, acompanham pessoas. A gente, quando cresce, quando desenvolve como pessoa, a gente sofre para crescer. E naturalmente isso aconteceria também com uma cidade como Pomerode, que vem crescendo bastante, vem se posicionando muito no turismo nacional. Eu acho que existem alguns contextos que favorecem isso, né? O crescimento do turismo doméstico, a alta do dólar impede as pessoas de viajarem mais para o exterior, elas acabam viajando mais pelo seu país, conhecendo mais a cidade, fazendo muito bem o seu dever de casa. Então é evidente, assim, a cidade vem crescendo bastante. A gente acabou de concluir mais um ciclo de Osterfest, que é o principal evento de Pomerode hoje, um dos principais de Santa Catarina. Já a Osterfest já está posicionada. Inclusive o ovo é um grande marco disso, É né? Guinness Book, né? Tanto o ovo quanto a árvore, né? São marcos já reconhecidos pelos livros dos recordes, e isso acaba chamando muita atenção das pessoas, é natural, né? Eu acho que um grande desafio dentro dessa construção de produto turístico é tu conseguir ter calendário e tu conseguir ter atratividade para as pessoas ao longo de todo o ano. Sempre virem, né? Exatamente, e não depender só de um ciclo de eventos ou dentro de uma agenda específica que torne a experiência limitadora ou a experiência comprometedora. A Páscoa em Pomerode tem 60 dias e com certeza os últimos 2 finais de semana foram os mais movimentados da cidade. Então esse desafio de fazer as pessoas comprarem o destino, estarem presentes, curtirem isso e oferecer opção dentro do mix que a pessoa tem para fazer na cidade, eu acho que é um grande desafio. E dentro desse contexto, daí surge nosso empreendimento, tantos outros que estão surgindo na cidade, tanto em Pomerode quanto aqui na região, né? O Felipe trouxe um gancho inicial bem interessante, antes da gente falar essencialmente do empreendimento, que já é, na minha opinião, abrir um museu já é uma parada animal, eu acho um negócio diferente, e eu quero muito falar sobre isso, mas antes disso ainda, uma coisa que tu falou assim, de viver a experiência da cidade, né? E aí eu trago à tona o seguinte, porque não é só pensar o turismo, mas é ter história para pensar o turismo, porque Pomerode chama atenção por ser Pomerode também, né? Pela autenticidade, né? Acho que a autenticidade é uma palavra muito forte, muito importante e ao mesmo tempo muito fácil de deixar para trás. Porque quando a gente se propõe de novo, trazendo um paralelo com o empreendedorismo, quando a gente se propõe a escalar, é muito mais fácil a gente tentar ir pelo lado mais simples e pelo lado mais pasteurizado, falando especificamente sobre o produto turístico, sobre a atração turística, né? E a cidade busca preservar muito isso, assim, né? Busca preservar muito a autenticidade, embora seja um desafio. Porque como você consegue conciliar
o desenvolvimento que você precisa ter para receber bem as pessoas sem abrir mão de autenticidade. Como você consegue conciliar uma infraestrutura positiva sem perder aquela característica de cidade pequena, né? Mas esse sempre foi um dos grandes chamarizes de Pomerode. Eu acredito que a cidade consegue preservar essa sua autenticidade porque ela sempre defendeu isso muito bem, assim, né? Aqui na nossa região, a gente é acostumado a falar da nossa cultura alemã, da nossa tradição, do nosso café da tarde com cuca, do joelho de porco, da dança, da música. Mas a cidade de Pomerode, ela nunca deixou de abordar a cultura que nasceu a partir disso, né? Que é a cultura brasileira de origem alemã. Esse é um termo que a gente consegue, que a gente procura trabalhar bastante, que é isso que as pessoas querem quando elas vêm para cá. A gente não quer ir, o próprio trabalho turístico se propõe a ser isso. A gente não quer ser uma simulação daquilo que tem, seja no interior da Alemanha. A gente quer mostrar um pouco daquela cultura autêntica que a gente tem aqui, mas sem perder a autenticidade daquilo que se transformou a partir da imigração, Sim. né? Eu nunca me esqueço, cara. A gente que é daqui, rotineiramente, você esbarra em alguém que tá falando alemão, pode acontecer, né? Mesmo em Blumenau, às vezes acontece, Sim. tu vai num Café House lá, tem um grupo de senhoras fazendo frühstück lá e sim. falando alemão, pode acontecer, né? Mas eu trouxe um brother meu carioca, inclusive até é vereador no Rio de Janeiro hoje, e levei ele na Rota em Chaimel, isso há anos atrás, já faz 5, 6 anos, mais, acho, 2018 por aí, 17. E aí tem aquela casa que fica bem no final da Rota Chaimel, a última lá, uma das últimas, que recebe os turistas e tal. Eu não sei se é Schmidt ou Acho que é a Casa Zivert, provavelmente. Zivert, é. Uhum. E a gente chegou lá na Casa Zivert e tal, e aí tem lá as ferramentas, eles recebem a gente muito bem, inclusive fica uma recomendação para quem quiser conhecer a Rota em Chaimel. Existem passeios, pacotes e guias e tudo mais, vale a pena. E aí, cara, chegamos lá naquela casa, explica o que é o enxaimel, as tábuas e tal, e aí tu entra lá, tem o rancho e tinha a galera ali fazendo com o melado, com a cana, fazendo o melado, né? O suco da cana, cozinhando o melado, e um bando de alemão ao redor daquele negócio cozinhando melado e falando em alemão, né? Trocando uma ideia. Pra caramba, né, Que cara? não sabe se tá falando ou se tá xingando, né? Cara, o Pedrão parou na frente daquela galera e ficou assim, ó. Aí ele disse, não, João. Só que vem de fora fica. Aí ele pegou e falou assim, ô João, isso aqui é porque eu tô visitando aqui, né? Que vem os turistas. Não, cara, é os donos da casa fazendo melado, velho. É real, eles não estão fazendo melado porque tu tá aqui pra ver. Não, Sim. é o dia a dia. Outro dia eles não iam estar fazendo, é porque hoje eles decidiram fazer o melado. É a casa dos caras. E é verdade, óbvio. Sim, sim. Óbvio que eles estão ali fazendo num ambiente que eles sabem que vem gente, justamente, queria uma experiência. Mas não tá sendo formatado só para aquilo. Isso, não tá sendo feito pra Sendo receber natural, o né? cara. Sendo natural. Não, é que naquele dia eles resolveram fazer o melado, né? Cara, aquilo, eu acho que aquilo lá mudou completamente a visão dele, assim, tipo, porque é real, é Sim. real. Sim. Né? Existe uma imigração O amigo mesmo, meu tá é aqui, dono né? da funerária, ele atende o telefone lá em alemão. E eu acho muito curioso isso, assim, eu particularmente, até por ter essa vivência no turismo, assim, a gente acaba passando à margem um pouco das questões que a gente tem aqui na nossa região como um todo, né? Próprio Pomerode, como Blumenau, e eu tento sempre fazer esse exercício, assim, né? Poxa, eu penso, cara, como eu gostaria de viver, por exemplo, uma Oktoberfest pela primeira vez? Sem a gente nasceu lá dentro, a gente sabe como é que é. Massa isso aí, hein? Mas como seria a percepção? Eu gostaria de ter essa sensação, sabe? Da primeira impressão, assim, de chegar em Blumenau e passar na frente da prefeitura e ver aquele negócio que tu não espera que vai ser aquilo, uma prefeitura. Eu sempre tento fazer esse exercício, assim, né? Porque a gente passa ali na frente todo dia, a gente vai na Vila Germânica todo final de semana, pra gente já Só é algo mais uma passando. paisagem. É só mais um detalhe, é só mais uma terça-feira qualquer. E eu fico pensando nisso, assim, como que a pessoa recebe isso? E quando tu te coloca no lugar dela, eu acho que tu dá mais valor para isso, tu consegue dar mais importância, tu consegue entender um pouco mais dentro de um contexto da importância econômica do turismo como um todo, mas guardar essas memórias acho que seria muito legal, e eu realmente tenho plena consciência de que as pessoas quando vêm para cá têm essa sensação, seja em Blumenau, seja em Pomerode, em tantas outras cidades aqui na região do Vale. Legal, cara. Deixa eu agradecer rapidinho nossos patrocinadores, aí a gente vai falar efetivamente do que é o Museu Interativo Brasil-Alemanha. Fechou? Bora lá. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, você que já conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio. Aqui a Arte Pro produz na BR-470, é só visitar a fábrica, nosso estúdio fica aqui, você já aproveita e visita o estúdio do Empreender Cash, conhece o time do Filipão aí que com certeza vai explicar para você e mostrar para você toda a qualidade do serviço que a Arte Pro traz para o mercado. Feitos os reclames, agora, Sicredi, Felipe, tu sabia que a Sicredi
é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Você sabia disso, Maicon? A Sicredi, ela está presente em todo o território nacional, são mais de 9 milhões de associados, são quase 10 milhões, tem que ver se esse número já não chegou, não né? atualizou, né? Temos que ver. E quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. A gente conta com a Sicredi e com certeza você vai procurando o serviço financeiro da Sicredi, você vai surpreender com a qualidade de serviço, aquele serviço, né, tete a tete, com atendimento personalizado, vale a pena. Bom, João, além da Arte Pro e da Sicredi, temos a Ponsone também, a Ponsone Espaços que Conectam. A Ponsone está há 34 anos no mercado, tem lojas aí em Blumenau, João, em Rio do Sul. Você aí que está fazendo uma atualização no seu espaço, no seu escritório, cadeiras, mesas, móveis para escritório, vai lá na Ponsone que eles têm muitas novidades, sempre antenados aí com produtos de referência mundial. E tudo que você quiser, vai lá, procura na Ponsone. O time da Ponsone também atende muito bem, fiz algumas visitas lá, sempre com produtos novos. Então você que gosta aí de melhorar o seu ambiente, com cadeiras e mesas modernas, vai lá na Ponsone, com certeza eles vão super atender você. É isso aí. Fernando Construções, cara. O Fernando é nosso parceirão, tá? De primeira hora, membro do Clube de Negócios, inclusive. Tá aí na tela. Obrigado, Fernando, por contribuir com o nosso movimento. Né, para você que está procurando construir a sua casa, é o melhor custo-benefício, né? Hoje, não sei se você está vendo aí imóveis, né? Se eu procurar, cara, a melhor forma de você ter uma casa é construindo ela. E o Fernando faz a obra do começo ao final, do terreno à chave na mão, né? A sua casa de alto padrão no Vale Europeu, são mais de 300 projetos entregues, time comprometido lá com o melhor desenvolvimento imobiliário para você. Mandar um abraço pro Dalton, pro Ala, pro todo o time do Fernando Construções e pro próprio Fernando, é claro, que, né, vem desenvolvendo o ecossistema da construção civil e do mercado imobiliário de toda a região do Vale Europeu. E eu Fernando quero Construções, só galera. pontuar aqui, cara, que eu sou cliente do Fernando. Tá, Vou falar muito agora, bom. né? Porque tu não quer Podemos falar, né? Ah, eu ia falar. Eu vou falar que eu tô impressionado, cara. É? O acompanhamento deles é muito legal, cara. Eles fazem. Eu não vou contar aqui os segredinhos, seja cliente para você sentir a emoção, né? É, isso aí. De participar, Sei mas que eu vale vou lá muito a pena, tá? uma vez a cada 2 semanas, 2 semanas eu vou lá e a obra tá sempre andando. Tem mais um andar. Já isso aí, é isso aí. Dito isso, galera, agradecer ainda a Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando os nossos episódios. Conecte assessoria imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau região e litoral de Santa Catarina. O meu time está lá à disposição de você na Conect. E o meu pra buscar restaurante. o melhor investimento. Meu restaurante favorito. E meu restaurante favorito, a Dona Ana. Dona Ana, o melhor ambiente para networking empresarial na hora do almoço, galera. Isso. Feitos os reclames do Plim Plim, quero lembrar sempre que no empreendedc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Tamaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente está aqui com o Maicon Werner, ele que tem sobrenome alemão e é o diretor do museu. Mas só o sobrenome. Só o sobrenome. Fica por ali. E é o diretor do Museu Interativo Brasil Alemanha. Foi um dos fundadores do museu ali, Sim. em Pomerode, quero acreditar. Sim. Então vamos lá, Maicon. O que é o Museu Interativo Brasil-Alemanha, né? Da onde surgiu a ideia, como é que foi o desenvolvimento desse negócio? Olha, o museu já surgiu, a ideia já surgiu há bastante tempo, mas ele, propriamente dito, foi inaugurar só em 23. Temos 2 anos aí, prestes a completar. Em maio, a gente completa agora 2 anos. Eu sempre tive envolvido com a parte de turismo e de comunicação em Pomerode desde 2010, 2011. Na época, a gente começou a trabalhar, eu como publicitário, na comunicação da Festa Pomerana. A gente trabalhou no reposicionamento da Festa Pomerana. E aí começamos a conhecer um pouco mais a cidade, me apaixonei pela cidade, pelas pessoas, por esse potencial que até então a gente tinha comentado, não tinha despertado tanto assim, ainda era uma cidade de final de semana, né? Puxa, acordou, um sol bonito, vamos para Pomerode almoçar, vamos tomar um café. Não tinha uma agenda efetiva de eventos. E a gente passou a trabalhar, passamos a conhecer as pessoas, conhecer os empreendimentos, conhecer os empresários. Crescemos ali dentro bastante, já isso a gente fala 15 anos atrás, e acabamos evoluindo dentro dessa construção, tanto no órgão público, fazendo os eventos que na época ainda pertenciam à prefeitura, como era o caso do Festival Gastronômico e do próprio evento de Páscoa, da Osterfest na época, quanto passando a atender alguns empreendimentos privados ali na região também, né? Schornstein, Nugali, Net, ou seja, sempre trabalhei em Blumenau, sempre fui baseado em Blumenau, mas a minha agenda era praticamente todos os dias em Pomerode. E aquela coisa, a gente vê o potencial, né? E eu particularmente passei
empreender muito cedo, né? Eu abri meu próprio negócio com 23 anos de idade. E aí a gente sempre quer dar um passo além, né? Não sabe que vai sofrer lá na frente e tem essa característica de dizer, não, vamos mais um pouco, vamos mais um pouco. E aí surgiu essa possibilidade de trazer pro trade turístico de Pomerode uma atração até então diferente daquilo que se tinha. Porque era muito comum, tanto na nossa região como um todo, aquilo que a gente falava, né? Essa valorização da cultura, do aspecto da imigração, sob o ponto de vista um pouco mais antigo, um pouco mais conservador, né? Você pode fazer esse paralelo com o próprio Museu Pomerano, que tem ali em Pomerode, a própria Rota do Chaimel, que a gente comentou há pouco. Aqui em Blumenau, a gente tem o Museu de Hábitos e Costumes, a gente tem a própria Casa da Família Colonial, enfim. Só que a gente não tinha nenhum ambiente que gerasse maior envolvimento, maior proximidade e até certo ponto mais interesse das pessoas, né? A gente sabe que o brasileiro médio, de modo geral, quando fala, principalmente quando está viajando em turismo, né, a turismo, quando fala de museu já dá uns arrepios nele, assim. Ele não é um público ávido a isso. E a gente entendia que O tinha... brasileiro, ele é meio que avesso à cultura, vai, vamos ser honestos. Ele é um pouco preconceituoso também, se tu for analisar, porque ele acha que aquilo vai ser chato, que ele não vai absorver aquilo, ele acha que o tempo dele não vale esse investimento, enfim. Infelizmente é uma realidade, né? E a gente percebe isso na prática. A gente percebe isso com a resistência do público quando vai nos visitar, por entender que aquilo não necessariamente deveria estar dentro do cronograma de viagem dele ou qualquer coisa parecida. Mas o nosso intuito era justamente oferecer alguma coisa além, né? A gente pensou assim, pô, eu quero poder entregar uma experiência para as pessoas que seja envolvente, porque nem sempre eu consigo, por exemplo, ter um grupo folclórico dançando na tua frente. Ou alguma manifestação cultural efetiva. Então, por que não usar recursos tecnológicos, recursos um pouco mais modernos ou que fossem mais conectados com as pessoas para permitir que elas consumissem essa informação, tivessem acesso a isso de uma maneira diferente. E aí lá atrás, em 2018, 2017, começou a gestar essa ideia, né, de um empreendimento que trouxesse um pouco desse contexto de maior envolvimento tecnológico com o público que visitasse a cidade. Aconteceu tudo que aconteceu de 2020, 2021, pandemia, segura tudo, vai para um lado, vai para o outro. Mas daí nós juntamos um grupo de investidores e realmente resolvemos levar a ideia adiante. E a ideia do museu, ela parte justamente disso, assim, de ser a antítese daquilo que as pessoas estão acostumadas, justamente para quebrar esse preconceito. Ou seja, você está acostumado a entrar no museu, a primeira coisa que você vai falar para sua filha, para o seu filho não encosta em nada. O nosso propósito é justamente o oposto. A gente quer que as pessoas se interajam, se envolvam, coloquem a mão na massa, porque senão a experiência fica comprometida. Então a ideia do museu interativo é justamente essa. Coloque a mão. Faça, mexa. Proibido não colocar a mão. Não vai estragar. Aliás, vai, mas está no custo já, tá na nossa previsibilidade, assim. Porque a gente tem um dos nossos principais objetivos era justamente isso, assim. Conseguir fazer a conexão do entretenimento com o conhecimento. Então, eu acredito muito nisso. Aquilo que você faz curtindo, que você faz se divertindo, tem muito mais potencial. E a gente tem uma história muito rica, não só sob o ponto de vista de imigração, mas de relação entre os dois países propriamente dito, né? Então a gente se propôs a contar um pouco dessa história, trazer um pouco esse paralelo, quebrar um pouco dos paradigmas que as pessoas estão acostumadas, para a gente não ficar também não ficar condicionado, aquilo que a gente conversou há pouco, de que a nossa cultura aqui é um simulacrozinho da Alemanha de antigamente, e o que a gente faz é aquilo que os caras faziam há 200 anos atrás. Eu acho que dá pra gente mostrar um pouco da construção dessas duas realidades e mostrar que a gente é um celeiro de desenvolvimento, que a gente tem uma puta de uma indústria de software, que tudo isso é fruto também dessa base que se construiu. Então, mostrar um pouco da Alemanha moderna em contraponto com aquilo que a gente tem e mostrar aquilo que a gente é hoje foi um dos nossos grandes objetivos. Então, a ideia do museu era justamente essa, assim, ser um contraponto, estar dentro do segmento, não vou mentir para vocês, a ideia era conseguir, até porque pelo fato de ser um empreendimento privado, é conseguir estar oferecendo para o nosso visitante uma atração diferenciada, uma atração inovadora, mas ao mesmo tempo que agregasse valor a ele, que ele conseguisse aprender alguma coisa. Eu sempre brinco, assim, vocês devem se lembrar de um livrinho que ficou famoso ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era o Guia dos Curiosos, né? Para mim, essa é a nossa sensação, assim. O museu é um grande guia dos curiosos,
para você descobrir coisas diferentes, coisas que você não esperava, de maneiras que você não esperava que ia conhecer, sobre essa relação entre os dois países. Então a gente fala de história, a gente fala de tudo. Existe uma jornada dentro do museu? Existe. E essa jornada ela tá baseada na cronologia dos fatos ou... Não necessariamente, embora o começo sim. O começo nós entendemos que seria a maneira mais adequada de fazê-lo. Então, assim, toda a parte inicial do museu, que é o primeiro acervo, que a gente chama de acervo 1, é onde você realmente vai ter o contato com o aspecto mais histórico e cultural. Então, ali você vai ter um pouco do detalhamento da viagem dos primeiros imigrantes, né? Mostrar como é que se deu essa viagem. A gente teve acesso ao diário de bordo do primeiro navio que foi considerado como a pedra fundamental da imigração alemã no Brasil. Saiu de Hamburgo? Saiu do Porto de Hamburgo, teve um monte de perrengue, né? Parou, não andou o primeiro dia, teve que voltar para arrumar o mastro, porque pegou uma tempestade, teve um monte de gente que estava no navio e não quis mais embarcar de novo, porque achou que isso era um aviso divino, mau agouro. Então, assim, tem todo um diário de bordo dessa viagem, de como ela se deu até quando eles foram chegar no Rio de Janeiro e depois até São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, quando foi a primeira colônia. A gente tem também, a partir de uma parceria com um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem vários registros em cartas desses primeiros imigrantes, e nós sonorizamos elas. Então, assim, para você conseguir ouvir essas cartas, então elas são encenadas, então você tem um pouco de contato com isso. Então, essa primeira etapa, esse primeiro acervo, é justamente esse aspecto mais histórico e cultural de como se deu o processo da imigração alemã no Brasil. Já o segundo acervo, ele é um pouco mais descontraído. Então, ele vai falar sobre o idioma, né, as diferenças e similaridades tanto do português quanto do alemão. Ele vai falar sobre literatura, vai falar sobre os grandes contos de fada que tiveram, né, boa parte do alicerce deles através da produção literária dos irmãos Grimm, seja Branca de Neve, Bela Adormecida. Então a gente conta um pouco dessa história. A gente não é só digital, isso era uma preocupação que a gente tinha, que não fosse um espaço cheio de telas e ao mesmo tempo que fosse frio. Então a gente tem uma parede lá de 6 metros de largura, que a gente chama de parede comparativa, em que ali, literalmente, se você não abrir as gavetas, não puxar as portinhas, não interagir com os elementos que estão ali, você não vai ter acesso à informação. E ali a gente tem comparativo que vai desde indicador econômico, até indicador esportivo, até indicador geográfico, justamente fazendo essa brincadeira, assim, né? A gente está falando de um país que nem o Brasil, que é gigantesco em termos de área, mas uma economia muito diferente da Alemanha. Então, assim, cada país tem sua particularidade, cada país tem a sua riqueza, um tem um tempero mais tropical, o outro é um pouco mais frio. Então, assim, a gente faz esse paralelo entre os dois países para apresentar um contexto em que as pessoas estão tão acostumadas, que a gente falou há pouco, a viver isso, né? Ah, eu sou de Blumenau, eu sou de Pomerode, aqui as pessoas falam alemão, pequena Alemanha, já foi até a Alemanha sem passaporte, já teve tanto... Mas o que é isso realmente? O que é essa relação? O que é essa relação hoje em 2025? O que ela foi? Né? Então, esse é um dos objetivos, mostrar, principalmente para o nosso público principal, que é o público infantil, né? Um público infanto-juvenil, vamos dizer assim, principalmente através de visitas escolares e tudo mais, para garantir com que elas consigam consumir a informação de uma maneira diferente, de uma maneira que não seja maçante. A gente tem feedbacks bastante positivos de professores que levam seus alunos lá e falam que eles realmente conseguem absorver, primeiro porque tu estás num ambiente de atenção plena, né? Um ambiente mais escuro, uma sonorização diferenciada. Então, tradicionalmente, as pessoas se envolvem um pouco mais com aquilo. E a forma como aquilo é apresentado para você é diferente do que só ficar olhando um painel, não poder encostar, não poder fazer nada. Tu pega um guri de 10, 11, 12 anos, tem uma tela de 42 polegadas na frente dele, ele vai lá e ele consegue tocar. Isso gera um envolvimento maior com a informação, uma coisa relativamente simples, mas ao mesmo tempo ele pode tocar na informação, ele pode agir com aquilo, e se ele conseguir absorver isso de uma maneira um pouquinho melhor, a gente já fica feliz. Então esse foi o grande objetivo de levar esse projeto adiante. Legal. Cara, tem um propósito nisso, né? Que é mostrar a história de Pomerode, né? Toda a história Da história alemã, né? Mas o objetivo de montar, né? Falando de empreendedor, de empreender, né? O objetivo de montar e o tipo de cliente é o visitante turístico ou é as escolas para mostrar, assim, a nível nacional, talvez? Fala um pouco sobre isso. Ele é bem flexível nesse sentido, embora a gente percebe com bastante, até em relação a essa resistência do brasileiro, que nem o JP falou, naturalmente tu tem é muito comum, assim, traduzindo uma das nossas dores para vocês, assim, as pessoas chegam na frente do nosso empreendimento, tá lá
grande, tem um investimento, né? Nada cai do céu, é privado, mas podia ser público. Primeira pergunta que a pessoa faz assim, tem que pagar? Essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem quando chegam lá na frente. Será? Será? Eu adoraria que não, mas tem que, né? Não... Qual é o valor da entrada hoje? Hoje o ingresso custa R$30 inteiro, R$15 meia. Não é um valor alto também, assim, as escolas são subsidiadas, a gente tem um projeto junto ao governo federal hoje que está com uma exposição especial em relação aos 200 anos, então escolas públicas são 100% subsidiadas, então a gente entende que a gente consegue oferecer com maior flexibilidade para o nosso público em potencial isso, assim. Mas então tem essa resistência do visitante, do turista normal, assim, que não é tão conectado com essa pauta, com esse tema. Aí vai daquele poder de convencimento, de mostrar para ele que é uma experiência diferenciada e tudo mais. A gente teve que fazer algumas correções de rota durante o processo, é inevitável, né? Dentro Então, do modelo de negócio de vocês, natural, é um negócio que vive das entradas, eu imagino, primordialmente, mas tu deve ter algumas receitas acessórias previstas aí. tem. Venda Tem de o pacote souvenirs. convencional, né? Um restaurante, tem um restaurante anexo. Tem um restaurante Tem um restaurante interno. anexo, interno, Uhum. mais uma lojinha de souvenirs e a própria bilheteria, assim, né? Logicamente que a bilheteria é o nosso foco principal, porque é a receita, vamos dizer assim, limpa, né? A receita, a estrutura já está lá, já está imobilizada, então é o nosso grande foco. Quanto tempo está aberto? 2 anos. 2 anos. Tem Estamos noção do completando- número total de visitantes? Não. Cara, no primeiro ano passaram 12 mil pessoas, Legal. né? Não uma média regular, assim. E nesse segundo ano a gente está perto aí de 18, vamos completar 18, 19 mil pessoas, assim, completando esse segundo ano. A meta do segundo ano. O segundo ano termina quando? Termina agora no final de Maio. maio. Final de Tá, maio. é. A ideia é manter o número do primeiro ano, assim, basicamente, assim. Não sei se a gente deve chegar lá. A meta era conseguir reproduzir, mas acredito que a gente não deve conseguir. Entendi. 18, 19 total aí. Total, em 2 total, anos. total. Fechou 12 no primeiro ano, aí a gente teve ali no final do ano passado ali um momento complicado de chuva, enchente, a cidade ainda é bastante... Oktoberfest, tal. Exatamente, teve todo aquele... Mas a expectativa é conseguir completar o segundo ano aí, ficando mais ou menos dentro dessa faixa aí, Uhum. 18, 19 mil. Tá. Mas a meta, digamos assim, existe uma meta e um trabalho só curiosidade, um trabalho Sim. comercial, assim, de engajamento com agências, existe um trabalho nesse sentido? Existe um esforço inicial, só que ao mesmo tempo, assim, construir um relacionamento junto às agências ou operadoras, sendo individual, como um empreendimento isolado como o nosso, é bastante difícil, porque você precisa construir uma estratégia de destino, né? Mais do que nunca é importante criar essa qualificação, e é isso que é um trabalho que vem sendo feito em Pomerode, seja pelas entidades organizadas ou até pelo próprio poder público, porque existem algumas questões que a gente precisa equalizar quando a gente fala em fazer um trabalho com agência ou operadora, né? O primeiro deles é o número de leito, né? Pomerode não tem um número de leitos adequado, Esse é o problema. básico para Eu acho que- qualquer eu um. acho- Já eu vou te falou dizer- algumas vezes aqui sobre Eu vou te isso, dizer né? que até Blumenau, tá? Até Blumenau sofre com isso. Blumenau tem um problema que a rede hoteleira fica muito bem ocupada com o corporativo, né? É. O corporativo fecha muito bem eles, e aí na hora do... Existe esses números que a gente tem acesso, são números, não digo que seriam concretos assim, mas a gente sabe de um déficit, existe um déficit de habitações também em Blumenau. Pomerode muito mais, né? Não, Pomerode é um problema... Eu vendi um empreendimento de lofts ali de um colega meu, vendemos rapidão, por quê? Porque a galera enxerga no Airbnb um baita capitalização, cara. Sim, são mais de 500 Airbnb hoje em Pomerode. E de fato, Pomerode já deveria talvez ter uma grande Só que rede, cria né? uma dificuldade muito grande quando tu passa a, vamos dizer assim, Airbnbizar o teu mercado, porque tu tira imóvel do mercado, né? E aí tu tira aluguel regular e isso gera dificuldade para mão de obra, isso gera dificuldade para tanto que número a de gente questões. a gente fala que um dos melhores investimentos imobiliários hoje para quem quer capitalizar, quem quer investir capital para recorrência no aluguel, é fazer kitnet para alugar em Pomerode, Sim, para o alugar kitnet mensal. é um chalé. Seguramente. Não, kitnetzinha para para trabalhador, de serviço, para trabalhador, para trabalhador. para Entendi, trabalhador. para trabalhador.
cara faz um kitneteiro daqueles bem simples mesmo, lá no interior, tu vai alugar por milão mês, porque o cara não tem outro lugar para alugar Não. na cidade. Não tem, Faz muito sentido. justamente por causa desse déficit. Hashtag fica a dica, Connect tem terrenos lá, tá? Pra quem quiser construir. Não, e eu assino embaixo como empresário, como empreendedor do segmento, a gente sente isso. Tem essa A operação necessidade. lá tem quantos colaboradores, ô, A Marco? operação lá tem hoje 15 colaboradores. E é somando 7/7, né? É 7 por 24, Não tem? para. É direto? É direto, a gente não tem como. E isso é um ponto de inflexão entre todos, assim. Não importa se você seja um empreendimento novo, ou se você é um empreendimento já consolidado, se você é um empreendimento pequeno, que fatura menos, se você já é um grande empreendimento que fatura muito, todo mundo sofre do mesmo mal. Dessa grande dificuldade de conseguir trazer o talento, de conseguir sustentar ele dentro da cidade, de conseguir garantir que ele consiga ter uma renda boa para conseguir se manter, morar num lugar bom, conseguir atender com segurança, com qualidade. É uma das maiores dores que a gente tem, e isso é aquilo que a gente comentou no começo, né? Crescer nem sempre é fácil, né? O crescimento traz dores consigo. E isso não é também uma questão, a gente comentou agora há pouco, por mais que teu telefone toque daqui a pouco com um interessado em investir em um desses terrenos e fazer uma kitnet, a gente tá falando o quê? 16, 18, 20 meses Daqui até o negócio pra começar a frente, né? acontecer. É. E a cidade estava explodindo há 2 semanas atrás, com gente saindo por todos os cantos. Então, Cara, tu sabe que esse difícil domingo- equalizar Esse isso. domingo eu tive na 15 e, cara, a 15 tava insuportavelmente cheia. Assim, ali na feirinha e tal. Até registrar que a turma das feirinhas ali tem mandado muito bem, né? Muito bem. É um negócio gostoso de tu ir pra 15 num domingo de sol, né? E claro, o sol estava presente, que é um componente fundamental Também. para essa atividade. Mas eu vi muita gente olhando vitrine de loja fechada. E aí eu até tenho uma página ali, Amo Blumenau, e dei uma provocada ali, né? Por que o comércio não abre no domingo, né? Tipo, a cidade inteira. Aí um monte de gente comentando, ah, mas o trabalhador tem que descansar e tal. Cara, ninguém é obrigado a trabalhar numa empresa de escala 6x1, né? O cara trabalha se quiser, né, cara? Sim. E o comerciante, cara, que tá perdendo o fluxo do domingo, na minha opinião, ele tem uma mentalidade pequena. Beleza, mas já abri, não deu certo, tá? Cara, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Cara, tu tem que testar. E se Blumenau quer ser, e essa é uma reflexão que eu faço para Blumenau, porque Pomerode, de fato, tu vai no domingo, cara, serviço de bar, tudo aberto, né? É raro ter uma ou outra Também coisinha. é menor, também acaba sendo mais fácil, mas Mais sim, assim, central, naquele centro né? turístico tá tudo aberto. Mas, cara, na boa, assim, se Blumenau quer ser uma cidade turística, cara, não pode o comércio fechar no domingo, né? Não pode no dia 24 de dezembro, que aconteceu comigo há 2 anos atrás, de tu ir na Vila de Natal, na Vila Germânica e não tem nada aberto, né? Se é uma cidade turística. Cidade turística, na Páscoa, domingo de Páscoa, eu tenho certeza que Pomerode estava lá cheio de gente. Tá Todo assustadora. mundo. Tá assustador. Aí, mas o cara no domingo tem que passar a Páscoa com a família. Então, se ele quer passar a Páscoa com a família dele, ele não vai ter um negócio de turismo para atender pessoas no dia da Páscoa, né, cara? Justamente. Né? O sol nasce para todos, tem vários lugares, pode escolher onde trabalhar, tu não é obrigado a fazer nada que tu não queira, mas se tu quer trabalhar no turismo, numa cidade Que é o turística, propósito da cidade. que o turística. principal evento é a Páscoa e não quiser trabalhar no domingo de Páscoa, tu tá no lugar errado, né, cara? E construa, eu penso muito assim, construa um ambiente de negócio que te permita fazer isso com segurança, né? Trazendo gente para dentro, para dar a condição do cara trabalhar direito, ter a folga dele quando ele precisa ter. Ninguém precisa ser explorado e todo mundo consegue trabalhar direitinho, desde que tu consiga organizar. É aquela velha máxima do que combinado não sai caro. Né? Sim. Então, assim, dentro dessa programação, e uma das coisas, a gente já passou, como eu comentei com você, assim, a gente flutuou bastante, né, desde que nós abrimos e entendendo as características do negócio. E uma reflexão que nós já tentamos, abre fecha um dia, depois fecha 2 dias, depois fica aberto. Cara, no final das contas, o meu custo fixo vai estar lá. Abre as portas e boa. Meu custo fixo vai estar lá. O meu custo variável por abrir ou não, ele é muito pequeno. É residual, né? Exatamente, eu preciso abrir. É o cara tipo, da 15. climatização, é tipo... Energia elétrica e pessoal, mas é o cara da 15, entendesse? Tá lá já, quanto é que é um aluguel numa sala na Rua 15 de Novembro? Ele vai ter que pagar os 30 dias igual. Então ele que abra e faça alguma coisa. Mas não vai vir ninguém. Pô, tem Tu bastante. sabe quais as lojas que ficam abertas na 15 domingo? Eu sei algumas As ali. dos chineses, cara. As dos chineses, é verdade. O chinês tá lá, velho. Ele quer vender, tá ligado? Eu até botei na reflexão, falei, cara, o imigrante que quer ganhar a vida tá lá. Não, e até o Tá cara, ligado? o cara da comida, que teoricamente também teria mercado para isso, tem bastante lanchonetezinho e tal. Tem umas lanchonetezinhas que abrem agora. Mas algumas que não, assim, que também É. poderiam estar tranquilamente abertas. Então, assim, é uma reflexão
bastante importante para a gente fazer quando a gente está falando de entregar valor no turismo, porque, ao mesmo tempo, está diretamente relacionado com a percepção que as pessoas vão ter. Porque, beleza, a rota de lazer, ela é quase que uma atração do blumenauense para o blumenauense, assim, né? Ela não se transformou num... Ela é uma atração de saúde, vamos dizer assim. A galera vai lá para caminhar e tal. E para conviver, para estar próximo um do outro, assim, para, né, para encontrar um conhecido, né? Sempre tu acaba levantando a mão, encontrando algum conhecido. E estar inserido dentro desses contextos, e aí já falando um pouquinho sobre, além de negócios, de comunicação e tudo, acho que tem tudo a ver, né? Sim. O cara tá envolvido dentro de um contexto de bem-estar. É o que eu quero também, né? Eu desejo que, por exemplo, o desenvolvimento turístico de Pomerode seja sustentável, porque a gente quer que a percepção do turista, quando ele está lá, seja positiva. Que ele está num lugar que ele está sendo bem atendido, porque o cara que está atendendo ele tem lugar para morar, tá bem, né, tá bem estruturado, que ele não vai estar numa cidade que ele não consegue entrar, porque a estrutura viária tá colapsada em relação ao movimento. Então, assim, a gente precisa garantir que a experiência seja completa e o envolvimento da pessoa com aquilo que a gente está se propondo a entregar seja completo. Né? Isso vai desde o nosso empreendimento, mas também dos empreendimentos vizinhos, na percepção da pessoa Hoje como um já todo. existe lá uma venda de pacotes assim de ingressos para vários lugares, né? Tá se estruturando, assim. Hoje vocês não fazem parte ainda? Não, nós ainda não fazemos. Tem um grupo que está se estruturando em relação a isso. A expectativa era que já estivesse rodando, não rodou agora na Páscoa, mas eu acredito que agora no segundo semestre deve... E vocês pretendem fazer parte? Possivelmente sim, possivelmente sim. Eu ia falar porque hoje o Pomerode tá num momento, cara, que, por exemplo, o cara vai fazer uma rota em Chaimel. Cara, ele tem que ir no museu primeiro, né? Eu acho que eu não sei se isso deve estar acontecendo, né? Queria que tu falasse um pouco, mas unir, né? Tudo que tem ali para fazer um o cara vai viver melhor a rota em Chaimel se ele tiver a experiência do museu, porque no museu ele conhece um pouco da história, de como se chegou à cultura germânica. Eu dei um exemplo de... E ali ele enxerga a materialidade. Faz sentido, cara. Tu concorda com essa visão? Eu concordo, eu acho que isso passa por alguns paradigmas, assim, que a gente tem que tentar atacar e tentar contribuir para que as pessoas consigam visualizar. Primeiro que, respeitosamente, a minha cidade, que é Blumenau, Pomerode, turisticamente falando, já não é mais satélite de Blumenau há muito tempo, né? Já tem uma relevância... eu acho que Blumenau é satélite de Pomerode, turisticamente falando. Total. Só que para isso a gente precisa também fazer isso colar efetivamente na cabeça do nosso visitante, para ele entender, e aí tem esses outros problemas que nós precisamos conseguir atacar, que é o número de leitos e tudo mais, mas conseguir garantir com que ele perceba valor e que ele consiga entender que ele pode ficar em Pomerode de sexta a domingo, que ele vai conseguir ter uma experiência de entretenimento, que ele vai conseguir ter uma experiência de gastronomia, porque vamos tentar lembrar como é que era, sei lá, 15 anos atrás, 20 talvez. O cara vinha para cá, ou ele ficava em Blumenau, ou ele ficava em Balneário ainda é muito forte em relação a isso, mas ele ia pro Beto Carreiro um dia, ele ficava na praia, depois ele ia pro Unipraias. Hoje choveu, então hoje eu vou pro Vale do Itajaí, né? Hoje eu vou pra Pomerode. Comi uma cuca na Torten. Comi uma cuca na Torten. Não tinha nem a Nugali, talvez ainda. A Vila Germânica estava começando. Exatamente. Então, assim, a gente era muito acessório de programação, né? E eu acho que isso colou um pouco, né? Isso colou dentro da construção de pacotes e tudo mais assim. Não, a principal operadora do Brasil, que se não me engano acho que a principal é a CVC, ela vende o pacote balneário com um plus que é visitar o Vale Europeu. Exatamente, e é essa virada de chave, e é muito difícil, porque a gente sabe que Balneário está em alta, né? Tem um monte de inovação, de atração e tudo mais lá. O que Balneário trouxe para cá, eu acho, é que hoje muita gente mora em Balneário. Muita gente veio morar, né? Influente do Brasil, da economia, está morando em Balneário. E essas pessoas trazem volume de pessoas para cá que acaba visitando a região, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar o fato de que a região litorânea, ela tá criando muito mais aparelho para fazer frente ao interior, aqui ao Vale do Itajaí, como a gente tinha 5, 10 anos atrás. O Museu da NASA lá. Não, são inúmeras opções. É parque aquático, é hotel. A tendência em 5 anos é ampliar muito mais. O cara tem condições de chegar em Navegantes e ficar lá e deu. Né? Então, o que nós vamos fazer para ele vir para cá? Né? No final das contas, a gente está disputando... Eu costumo dizer que a gente não disputa dinheiro, a gente disputa tempo quando a gente está falando em turismo. Né?
O gente cara tem disputa que, tempo o do cara tem que cara. reservar uma semana pra vir pra cá e conhecer tudo, né? E nem todo mundo faz isso ainda. Então é criar essa percepção. E aí é uma semana, e daí tu tá falando de Blumenau, e daí tu tá falando de Pomerode. Então hoje ele pode tranquilamente. Cara, existem opções de restaurante, de parques em Pomerode que o cara sai surpreendido de lá. Né? Cara, Pomerode, assim, se o cara quiser fazer tudo que tem disponível, eu acho que De sexta assim, para domingo é pouco, ele não conseguiria fazer tudo. ele precisaria de uns 4, 5 dias, quer dizer. Porque assim, se tu parar pra pensar, até pela questão geográfica, logística e a quantidade de restaurantes, por exemplo, o cara não vai almoçar 10 vezes num dia, né? Ele vai Não, almoçar uma vez. justamente, e aí pela característica de ser um público mais família, que tá com criança, não consegue fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então essa mentalidade de conseguir fazer ele entender que é um destino consolidado, que ele consegue ter uma experiência completa, ajudaria dentro dessa construção de que eu consigo ter uma jornada mais completa. Porque hoje a gente ainda acaba tendo que disputar o tempo do nosso visitante. É o cara que chegou no sábado e vai embora no domingo. Porque Que justamente já tem muito entretenimento. basicamente esse é o perfil principal do. Ou o cara que chega de manhã e vai embora à tarde, né? Esse é, eu ia dizer o pior, mas assim, é do jogo, né? Talvez esse é o que mais tem que ser atacado, né? Que tem que ser abordado, ou que seja para voltar mais vezes, ou para conseguir entender que a cidade consegue oferecer, para a gente se libertar dessa dependência, desse cara que só veio, só passou, e aí, a partir disso, e entender quando que a gente vai conseguir entregar, como que a gente vai conseguir entregar a sustentabilidade, né? Porque também não adianta abrir um monte de coisa e nem todo mundo Não vai sustentar. não sustenta. Né? Eu quero acreditar que tu era um cara que gostava de museu, né? Imagino, porque... Bom, enfim, já da comunicação, pelo linguajar, a gente já enxerga que é alguém que gosta de cultura e tal. Quais foram os principais desafios de abrir um museu, velho? O que tu parou assim, que tu achou que ia ser uma coisa e foi outra? Cara, além de gostar do aspecto do museu, eu gosto muito de experiências, sabe? Aham. De ter envolvimento com coisas diferentes, do inusitado, daquilo que você não esperava que você ia encontrar. Tô curioso pra ir lá no museu, hein? Por favor. E de longe, o mais difícil de tudo foi que nada do que a gente fez era plug and play. Não dava para ir ali no mercado e comprar e colocar. Então tudo teve que ser construído do zero, teve que ser montado. As ideias. Exatamente. Então, desde trabalhar com um desenvolvedor para criar a solução de game proprietário, até com projeto de marcenaria, com serralheria, aí juntou dentro de uma mesma sala arquiteto, designer, serralheiro, marceneiro, faz assim, faz assado, porque não tinha essa solução pronta, né? Muito teve que ser construído do zero, teve que ser construído e aí você aprende, de novo, mais um paralelo com a vida do empreendedor, né? Você aprende quando você bota a mão na massa e quando você faz, você lembra que você aprende que você poderia ter feito diferente, poderia ter economizado tempo, poderia ter economizado dinheiro. São essa cadeia de evolução que você acaba tendo. Então, o maior, traçando um exemplo assim muito simples, assim, né? O boom da tecnologia recente. Quando a gente está falando, o museu está aberto há 2 anos, mas o projeto de implantação, a obra, propriamente dito, há 3, né? Sim. Cara, a gente tem projetor lá dentro que nós pagamos, sei lá, 8, 9 mil reais. Hoje tu compra projetor com a mesma qualidade, talvez até melhor, por 1/5 desse valor. Sim. Então, a tecnologia ela dá saltos muito grandes e nem tudo a gente conseguia dominar e a gente conseguia dar o passo correto. Então, a maior dificuldade realmente foi essa, foi conseguir abrir o mercado no facão, entender, achar fornecedor, né? Nem todo mundo está disposto a sair da sua zona de conforto, né? Como é que tu vai convencer um marceneiro que está acostumado a fazer guarda-roupa que ele tem que fazer uma instalação para um museu? Nem todos vão querer, né? Não é uma coisa muito tradicional. E eu até entendo, porque sai do modus operandi dele tradicional. Às vezes o problema não é nem a dificuldade, mas ele tem que parar, né? Não é o foco dele. Não né? é o foco dele. Então essa foi a nossa o nosso grande aprendizado, assim, E na entender, operação agora, Maicon, quais os principais desafios da operação atual? manter tudo funcionando, manter tudo operacional, né? Porque vocês sabem, lidar com qualquer coisa de tecnologia, de hardware, de software, é tudo muito imprevisível. Tem alguém de TI lá que fica o tempo inteiro. Em tempo inteiro não, mas a gente tem de suporte, daí a gente tem a nossa equipe que sabe Que imagina, tu tá mexendo numa tela lá, tu trava ou...
Não, e aí desafios básicos, né? Tipo assim, uma oscilação de energia, Uhum. né? Oscilação de internet. Exatamente. Tudo gera um turnover muito grande. Daí assim, piscou a luz, piscou a internet, daí tem lá e vai mais 15, 20 minutos para Reiniciar, setapear tudo e tudo mais. Então, assim, garantir que a gente consiga ter um nível de experiência mínimo dentro daquilo que a gente prevê, que a gente gostaria que o nosso público receba, é talvez um dos nossos grandes desafios Qual o hoje, assim. limite simultâneo, assim, de pessoas internas? A gente não é um espaço tão grande assim, né? A gente mede sempre pelas escolas, né? Que é o nosso maior público em simultâneo, né? Então a gente recebe com conforto, assim, tranquilamente, entre 60 e 70 estudantes simultaneamente. E o restaurante tem espaço para isso? Tem espaço para um pouquinho menos, assim, umas 45 pessoas sentadas. Embora a visitação consiga se dar com 60 pessoas, o ideal é que ela seja um pouquinho menos. Porque a gente, né, a pessoa consegue se interagir um pouco melhor. Ela é totalmente autoguiada. E o passeio é aqui 2 horas, 1h30, 3 horas? Aí cada cabeça é uma sentença, né? Tem aquele cara que O cara que foi olhar Gosta tudo. de ler passa, tudo. olha assim, vai embora, só isso. E tem gente que fica 2 horas, aí depende daquilo que você vai consumir. Tem conteúdo para ficar 2 horas, tranquilamente. Mas a maioria do público não tem esse apreço e esse envolvimento e não vai tão longe assim, né? Então, é muito característico, assim, é muito peculiar. Justamente por isso que nós nos propusemos a fazer uma visita autoguiada. Então, a gente não tem alguém ali dentro conduzindo, não tem um horário que começa a visitação, nem nada, assim. Você chega e você pode A fazer no Nugalha seu é muito tempo. parecido, né? A A Nugalha estação da faz Nugalha lá em cima também é se faz autoguiada. autoguiado também. No Galho é Museu de Chocolate, né? Isso, que também, não- inclusive, é, em Pomerode. Legal lá? E é muito legal visitar. É legal, é bem legal. Sim. Fica Sai a dica bem- pra gente trazer a Nugalha Sim. pra cá, hein? A Nugalha já veio. A Nugalha... aqui eu não fui eu que entrevistei. A Nugalha já veio. Não fui eu que entrevistei a Nugalha. Só tava querendo chocolate, certo? Mas está aí, Nugalha, está aí Quem sabe- no nosso episódio. É, e Eu quem ganhei sabe chocolate ela da tem concorrente. novidades. Pode vir também. É. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Maicon, rapidão. Esse conteúdo que tu trouxe, né, pra dentro do museu, eu imagino que foi em várias, deve ter sido em várias etapas e Sim. como que tu conseguiu isso com os imigrantes, com as pessoas de lá, com o Não, próprio poder público? Muita coisa em bibliografia consolidada já, Ok. né? A gente tem um repositório de conteúdo, assim, a gente tem... Felizmente, a gente é bom em preservar a nossa memória. Uhum. A gente não é muito bom em comunicar a nossa memória, né? A gente não torna isso tão comum. Acho que o exercício do museu foi justamente esse. Mas E essa foi a dor que tu percebeu também. Exatamente. Mas no sentido de preservar e de ter acesso a esse conteúdo, a gente conseguiu isso com bastante segurança, assim, seja por meio que eu citei antes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o próprio Museu Pomerano, ali em Pomerode, tinha alguns recursos, a própria biblioteca aqui em Blumenau, na pessoa da dona Sueli Petri. Então, assim, conteúdo existia, né? Principalmente em bibliografia. E alguns institutos de fomento à cultura alemã que existem em São Paulo, o próprio consulado da Alemanha no Brasil foi um parceiro nosso nesse início de jornada. Então, o grande trabalho foi pegar isso, que naturalmente seria uma coisa mais maçante, uma coisa pouco convidativa, e tentar transformar isso, encapsular isso de uma maneira que as pessoas se sentissem mais envolvidas para absorver esse conteúdo. Existe alguém que assina o museu, tipo um historiador? Não, a gente não... Até pelo fato de ser uma iniciativa privada, até existe uma regulamentação, uma legislação que regulamenta a atividade no Brasil, desde que seja uma atividade pública, né? Como no nosso empreendimento ele é 100% privado, a gente não tem essa necessidade. Não tem essa... É só um alvará mesmo? E... Sim, é um empreendimento privado, assim, não é muito diferente, por exemplo, daquilo que tem até em Pomerode, do Museu do Automóvel, né? Isso foi um debate que a gente teve no começo do empreendimento, assim, se a gente chamaria de museu ou não, já antevendo a preocupação que porventura poderia existir com a resistência do público, né? A gente até tentou fazer um exercício, mas nada que surgisse seria mais Evidente do que o museu. Né? adequado, pelo menos, assim, né? Embora a gente entenda que a palavra museu propriamente dito, se você está se conectando com grandes empreendimentos da história do mundo e tudo mais, eu sei que cada caso é um caso, mas não tinha nenhum termo que se parecesse mais adequado pra gente. De fato, parando pra pensar, não tem, né? Não tem. É museu, cara, é isso aí. E E eu entendo quando tu fala
tentamos procurar, porque quer queira, quer não, tem gente que ouve museu e já dá Já aquela assusta, desanimada. já assusta, já assusta. E nós partimos, de novo, né, aquela questão do aprendizado do cotidiano, né? Se tu fosse questionar, eu ia dizer assim, não, mas é museu, mas tem interativo no meio, então a pessoa vai naturalmente, uma É, coisa vai tentar anular a outra, mas não anula. Não anula porque não, é como se a carga negativa fosse tão grande que a pessoa precisa ser muito convencida, precisa ser muito é, envolvida. Aí voltando naquela questão do comercial que tu citastes, é um desafio contínuo justamente esse, sabe? Conseguir mostrar para a pessoa, e não é uma venda simples, né? Não é uma venda quando a gente está falando de principalmente grupos de viagens escolares, acaba sendo um ponto interessante porque vamos supor que a escolinha lá está se organizando para vir visitar a Vila Encantada, por exemplo, aham, que é um parque temático que tem ali em Pomerode. Ah, pelo fato de nós não sermos uma atração muito longa, a gente entra nas cotas de aprendizado dessa viagem, entendeu? Então, as crianças vão se divertir, vão brincar no Parque dos Dinossauros, mas elas também passam no Museu Interativo para absorver um conteúdo, para conseguir. Então, a gente consegue seria, entrar dentro, a gente consegue ser a contrapartida acadêmica dessa programação. Então, acaba sendo a escola justifica a viagem espero academicamente. que não justifiquem, mas que simplesmente entendam como. Então, assim, a gente acaba sendo um fator de agregar conteúdo, agregar cultura Legal dentro de um isso. passeio que tradicionalmente, lógico, não Eu que não dê para tive, aprender num parque como a Vila Encantada ou com o zoológico, logicamente que dá, mas é um fator a mais eu para fomentar tive, isso. eu tive, eu falei antes que falta cultura pro brasileiro e tal, e cara, desculpa falar, mas é a verdade, tá ligado? Não adianta a gente negar. Eu tive acesso agora hoje, tava olhando um relatório eu vou falar, não vou lembrar a fonte, mas é real. O livro mais vendido em abril de 2025 no Brasil foi um livro para colorir, de adultos para colorir. Livro de adultos, para adultos colorirem, né? Sim, Cara, isso fala muito sobre o nosso momento, né? Do ranking dos 10 mais vendidos, 4 eram de colorir, de adultos para colorir, e 6 eram de autoajuda, né? Para enriquecer rápido, né? sim, A literatura, né? Os clássicos, cara, nada disso está sendo lido pelo nosso povo, né? Um povo que não lê, né? Na verdade, sim. né? Então, isso fala muito sobre a falta de cultura do brasileiro, assim. E aí me chama a atenção quando eu vejo alguém empreendendo no ramo do museu, tá ligado? Porque Sim, é totalmente contra-intuitivo com certeza. no sentido de negócio, quando Tem se está. salvação, então, João. Hã? Tem salvação, então. Não, é que assim, quando tu olha para essa realidade dos livros mais vendidos do Não, ranking de abril, e tu olha para a realidade. A gente está numa bolha, né? Blumenau é uma bolha, Santa Catarina é uma bolha, dentro da realidade brasileira, né? Existem várias bolhas no Brasil, existem várias bolhas em vários estados, mas de fato a gente está numa bolha que respira um pouquinho mais de cultura, um pouquinho mais de, né? E bem pouquinho mais mesmo, né? Mas quando a gente olha para essa realidade, cara, quando o cara abre um negócio, qual é o objetivo real de um negócio? É oferir lucro, ponto. Né? Esse é o objetivo de um negócio. Né? Você faz um Sim. negócio para oferir lucro, ponto. Ninguém vai investir em algo que não vai dar resultado, né? E aí você vê alguém abrindo um museu, cara, é totalmente contra-intuitivo, né? Tipo, porra, né? Museu não dá dinheiro, entre muitas aspas, tá, Michael? Não, eu concordo e a Então, tua visão, e eu, faz sentido. mas eu tô falando isso tudo para no fim dizer o seguinte, cara, admiro, né, a ousadia e talvez a capacidade de estar tirando leite de pedra, né? Fazendo esse negócio acontecer, tá ligado? Eu acho que sim, e isso já gerou alguns questionamentos, assim, sabe? Por exemplo, nós fomos acelerados por um projeto do governo do estado, que é o Inovatur, há 2 anos atrás, que aportou um recurso no projeto da Secretaria de Turismo, junto com a FAPESC, e além do recurso, nós tivemos umas agendas de mentoria e tudo mais, junto com os dentro do pacote de premiação do projeto, dessa aceleração. E um dos termos que todo mundo nos questionava, e não importa onde eu esteja, com quem eu esteja conversando, a primeira pergunta que faz é justamente essa, assim, não, mas é privado mesmo, assim, não é público? Porque primeiro que o primeiro raciocínio que tem que ser público, justamente por causa disso, porque não dá dinheiro, né? Então, assim, o que já é um raciocínio errado, né? Por que o negócio para dar errado tem que ser público, né? Já remonta um pouco essa percepção torta que a gente tem da coisa pública, né? E faz todo sentido quando tu traz essa percepção,
Mas a gente, talvez por idealismo ou por acreditar demais no destino, porque isso é uma coisa que a gente sempre acreditou, então eu entendo que é um processo em ascensão, sabe? É um processo de construção contínua. Não dá para negar que um dos nossos objetivos, além de estar presente na vida do turista, na vida do, do visitante da cidade, é ser um agente positivo de construção de relacionamento, sejam com grandes empresas, sejam com grandes anunciantes, trazer essas empresas para dentro através de uma plataforma de desenvolvimento social e cultural. Acho que isso é muito importante também. Então, embora a gente seja um aparelho que está lá instalado e pronto para receber visitante, a gente também é uma plataforma para que essas empresas possam ativar o seu relacionamento social com o cultural. Dessas 12 mil pessoas que a gente recebeu no primeiro ano, mais da metade foi de escola e foi de graça. E isso foi graças ao apoio de algumas empresas que, através de renúncia fiscal e tudo mais, nos auxiliaram a viabilizar esses Que projetos. massa. legal, que Então, legal. existem essas. Embora o grande ponto de qualquer empresa justamente seja esse, seja ganhar dinheiro, mas a gente também não deixa de considerar e de colocar isso dentro dos nossos objetivos, o impacto social que a gente, É um porventura, legado possa que deixa, deixar. né? Cara, Justamente. aí vem A gente quando fala a aqui, minha né? fala, uma fala não anula a outra, pelo contrário, né? Complementa a outra, né? Porque assim, a gente fala sobre propósito. Então, se tu tem É verdade. quando tu encontra um propósito, cara, aí o lucro ele vira, de fato, né? Ele vira secundário. Não quer dizer que ele não precise existir, senão você não consegue se sustentar. Mas é óbvio que há um propósito muito maior por trás da iniciativa e isso tem que ser valorizado, né? É, aí cabe o que é o empreendedor, que é você, no caso, né, ter criatividade para poder, Claro. né? Mas é Por que daí dá exemplo, gás também, né? ninguém veio Então te dar reflete, esse acaba. incentivo do governo. Tu E- foi atrás, tu e quer- fuçou, tu e- correu atrás. E quer entender um dos pontos que a gente encontrou? Porque, assim, toda jornada, ela, né, a vida do empreendedor, ela tem muito disso, assim, né? Não tem absolutamente nada de concreto. Tudo muda em todo momento, em todo dia, e você acha que vai ser tudo tranquilo e vai ser como eu previ, e, na verdade, é tudo totalmente diferente. Você tem que se adequando conforme você vai evoluindo dentro desse jogo. Percebendo algumas dessas dores e algumas dessas dificuldades, hoje nós criamos alguns produtos justamente para atender essa necessidade. Então, hoje nós temos, dentro do museu, a gente tem um negócio chamado Museu Integra. O que que é o Museu Integra? Hoje é um dia que eu pego, eu tiro toda a exposição do museu e eu entrego para uma empresa que queira fazer uma ação lá massa. dentro de envolvimento com seu público, com a sua equipe. Então, assim, eu quero fazer uma ação de treinamento com a minha equipe de vendas para o lançamento de uma nova coleção. Uhum. Eu tiro, é como se eu tirasse a skin do museu e eu coloco a skin da empresa. E aí ele vai fazer uma estratégia de gamificação, porque eu tenho estrutura para gamificação. Eu tenho uma estratégia, ele pode usar os nossos recursos multimídia para apresentar o lançamento de coleção, para apresentar o lançamento de produtos. Eu transformo a minha estrutura num aparelho de relacionamento para terceiros durante um dia. Um centro de eventos, digamos assim. Pocket, para receber ali Espaço 30, empresa. 40 pessoas. Eu tenho uma estrutura de arquibancada, ele pode fazer apresentação. Só que, de novo, daí volta para aquilo que a gente atende quando a gente Aí recebe. depois, durante, certo, ele faz, depois tu volta a ser museu para Volta todo a ser mundo. museu no dia seguinte. No Ou período no, da tarde, ou no no mesmo dia. dia. De novo, é um ambiente de atenção plena. Não é um centro de convenções de hotel que o cara tá lá com o celular olhando o Twitter enquanto Sim. o cara tá Tem falando. uma cara Não. de espaço de confraria, de Você cria mais um envolvimento fechado, um pouco envolvimento. maior. E aí você pode gamificar, então você pode trabalhar com equipe de venda. Legal. Você cria uma jornada. Então, isso foram produtos que a gente teve que desenvolver Para ir para conseguir ir entendendo a dinâmica do nosso mercado, né? Então, esse é um produto bem legal, o Museu Integra, e é a flexibilidade do negócio. O negócio permite isso também, Uhum. né? Eu não tenho um negócio Não, engessado. tu tá sendo Tu criativo. tá empreendendo, na verdade. Criativo para pagar os Achando boletos. meios, Essa é a justamente. lógica. Essa é a lógica. Justamente. Vamos agradecer. Falando em pagar boleto, Falando vamos em pagar agradecer boleto. os nossos patrocinadores Bora lá. rapidinho. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, você já conhece, mas não custa lembrar. Letras, caixas, totens, adesivos, luminosa, envelopante de frota. Muita empresa de Pomerode faz serviço aqui com o Felipe, né? Fica o convite aí para todo mundo vir conhecer a Arte Pro aqui na BR-470, em Blumenau, onde fica o estúdio do Empreender Cast. Você vai poder conhecer também o estúdio do Empreender Juntinho, CCast. coladinho. Filipão, a Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Está presente em todo o território nacional. São quase 3.000 agências. Em Blumenau, aí já vários bairros contam também com
com a agência do Sicredi. São mais de 9 milhões de cooperados, cara. 9 milhões de associados aí a Sicredi. Eu sou um deles, inclusive, empreender um deles também. Né? Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Eu tenho certeza e convicção que você vai se surpreender com um relacionamento construído por essa cooperativa aí que tem história, tem bagagem e que com certeza fornece um serviço muito bom para a nossa comunidade. 100%, cara. Ponsone, espaços que conectam, 34 anos no mercado. Ponsone Lojas em Blumenau, Rio do Sul. A loja de Blumenau eu conheço bem, cheio de novidade, sempre antenados aí com os produtos mais tops do mercado. Cadeira, o João sempre se ajeita, né? Então, cadeiras, ergonomia top, mesa, móveis para escritório, todo o nosso estúdio aqui do Empreenda foi em parceria aí com a Ponsone. Obrigado, Ponsone, aí, por acreditar no projeto. Né? Então, você que quer fazer uma atualização, melhorar seu espaço, aumentar o seu negócio, graças a Deus, né? Estamos indo bem, quer aumentar, precisa ampliar de mais cadeiras e mesas, entre em contato com a Ponsone que eles vão super atender vocês. Planejados também, né? Assina embaixo. É isso aí. Isso aí. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão no Vale Europeu. Obrigado, Fernando, toda a equipe. Né, do terreno a chave na mão. O Filipão já falou que está sendo surpreendido aí pelo atendimento da Fernando Construções. Você não se incomoda durante a sua obra e é o jeito mais barato de ter a sua casa hoje, cara. Você quer ter uma casa bacana, de alto padrão, cara, é construindo. E é o Fernando que vai fazer esse trabalho para ti, com a equipe dele, para que tu não precise se incomodar. Fernando Construções é parceiro de longa data aqui com a gente, são mais de 300 projetos entregues, como eu já disse, muitos clientes satisfeitos, com certeza vale a pena para você que está procurando investir no mercado imobiliário. E além disso, João, nossos apoiadores, Jovem Pan Blumenau, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando os nossos episódios, 88.7 aqui em Blumenau. Mandar um abraço pro Neto também. Obrigado, Jovem Pan. Obrigado. Mandar um abraço pro Wallace também, que é o comercial da Pan, fazendo uma parceria boa aí com o Wallace. Boa. Conect Assessoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina. Todo o meu time à disposição lá na Conect para atender você. E claro, né, o melhor restaurante de Blumenau, o melhor ambiente para network empresarial no horário do almoço, né, Felipe? Restaurante Dona Ana. Beijão pra Beta. Beijo pra Beta. Beta fazer o seu network, vai lá que lugar certo, espaço. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo, galera, para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E a gente está aqui com o Maicon Werner, ele que é diretor do Museu Interativo Brasil-Alemanha, ali em Pomerode. Filipão, manda braba pra nós. Maicon, cara, tu conheceu um pouquinho do Empreenda, disse que assistiu alguns episódios aí, né? Sim. A gente fez a primeira pergunta pra ti, se tu conhecia aí fora do ar. Queria te perguntar, cara, o que tu acha do projeto que a gente faz, né? De falar sobre os empresários aí, empreendimentos, trazendo esse conhecimento, abrindo, né? Esse espaço, esses microfones aí pra gente falar e contar as histórias, na tua visão. Diz aí pra gente. Cara, eu acho fantástico, principalmente, comentei com vocês antes, né? Eu empreendi muito cedo, com 22 para 23 anos, numa época em que a gente não tinha tanto acesso à informação, né? Talvez levado pelo canto da sereia, de que ia ser fácil, de que seria muito legal, e eu acho que isso é um erro que algumas pessoas acabam cometendo, não entender que ter um negócio é muito mais do que só dois lados, né? Tem uma dezena de possibilidades e nuances mil, e é tudo muito mais complexo do que se parece. Então, eu me recordo na minha época de jovem empreendedor, idealista, achar que tudo talvez seria mais fácil, seria do meu jeito, achar que eu poderia resolver coisas que os outros não conseguiriam resolver. E a partir do momento que vocês se propõem a trazer uma plataforma tão rica como o Empreenda, com tantos pontos de contato, com tantas verticais, e principalmente conectada com a nossa realidade, porque hoje em dia, vocês sabem, né? A gente vive uma profusão de gente por aí vendendo ilusão, vendendo sonho e achando que qualquer um pode fazer qualquer coisa. E quando você se propõe a trazer um negócio para nossa realidade, sabe? Botar a bola no chão, trazer o pessoal daqui, trazer a vivência daqui, a experiência do dia a dia, eu acho que isso coloca um verniz de relevância para o negócio muito grande, porque isso não só capacita quem já está na área, mas como talvez traz um senso de realidade um pouco mais amplo para quem está querendo seguir por esse caminho, conecta, logicamente, pessoas que porventura talvez nem se conheceriam, né? Nem a gente mesmo, nossas empresas já se relacionaram, mas nós particularmente nunca conversamos. Então, assim, ter essa possibilidade de ativar essa rede e de principalmente
trazer um conteúdo conectado com o nosso dia a dia para aquelas pessoas que hoje já estão nesse universo ou querem trazer, querem vir ainda, eu acho que é fantástico. E ficam meus parabéns para vocês mesmo, porque eu Obrigado, acho cara. muito legal. Obrigado, cara. Legal. Ô, Marco, a gente falou bastante aí sobre o cenário turístico de Pomerode, contamos a história do museu, bem legal, inclusive, parabéns, viu, pela Obrigado. ousadia. Deixamos de falar ali da tua agência, mas tu é da área de comunicação e publicidade, né? É óbvio que se começou aos 23, já faz um tempinho, não adianta querer negar a idade. Já faz quase 20 anos. E o museu não foi o primeiro negócio, né? Mas a minha pergunta para ti, primeiro te parabenizar, né? Obrigado. Agradecer a oportunidade de vir, abrir e falar. Minha pergunta final para ti aí, pra gente encerrar, é assim, qual que é a tua visão de médio e longo prazo para o museu, né? Se tu pensas em investir mais no turismo de Pomerode, se o museu já atingiu, né, digamos assim, a sua totalidade, ou se tu pensa em ampliação, né? Qual é o planejamento aí do museu para os próximos 5, 10 anos, para que daqui a pouco, daqui 5, 10 anos, tu possa escutar essa entrevista Sim. e ficar esse registro para ver se tu chegou lá e quem Sim. sabe até vir contar essa história Sim. aqui para nós. Eu acho que naturalmente, até por uma característica profissional e de personalidade, tudo, acho que todos nós aqui, quem tem essa característica do empreendedorismo, acaba sendo bastante inquieto, né? Bastante inconformado. Então dificilmente vocês vão trazer alguém para sentar nessa cadeira que vai dizer que tá confortável, tá bem assim e agora para mim deu. E eu acho que é muito perene isso. A gente tem sim objetivos de evoluir e de crescer. Mais do que isso, a gente entende que nós precisamos que o nosso contexto esteja acompanhando isso, né? Não adianta, a gente falou isso há pouco, não adianta qualquer aparelho que seja crescer em Pomerode em descompasso com a cidade, em descompasso com o desenvolvimento econômico e social que a cidade tem que oferecer tanto para o seu morador quanto para o seu visitante. Falar de turismo, o JP mesmo falou antes ali, né, que a gente vive numa bolha. E eu concordo que a gente vive numa bolha. E falar de turismo numa região, num país que nem o nosso, que as pessoas sofrem por coisas tão básicas, sempre é um negócio muito difícil. Mas eu não desisto de acreditar no turismo e no potencial que o turismo tem para fomentar o desenvolvimento econômico, fomentar o desenvolvimento social. E também não deixo de acreditar na cultura, nesse aspecto, por mais que eu concorde também que o brasileiro, de modo geral, é muito resistente a isso, mas eu estou vendo uma nova geração, principalmente essas crianças que nos visitam ali, que a gente pelo menos tem uma perspectiva positiva de tentar trazer isso. Então, um dos nossos desejos é nos aproximar cada vez mais da comunidade, né? Estar cada vez mais próximo da comunidade, se apresentar como uma solução efetivamente de envolvimento, de conhecimento para a comunidade que a gente está inserido, crescer dentro desses produtos de parceria, porque eu acredito muito que grandes empresas, seja no Brasil, seja na Alemanha, tem muito o que falar e a gente pode ser um canal de levar isso adiante para eles, de se conectar com esse público em potencial e conseguir espalhar essa mensagem de que se você tem a oportunidade de aprender alguma coisa enquanto você também está se divertindo, possivelmente esse processo vai ser mais vantajoso para você, vai ser mais vantajoso para o seu filho e você vai sair melhor do que você entrou. Nem que seja um pouquinho, mas eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que amanhã estejam melhor do que hoje, para resolver essas questões que a gente mesmo falou aqui, sobre a dificuldade da cultura e tudo mais. Show de bola, Muito galera. bem. Maicon Werner, diretor do Museu Interativo Brasileiro. Mas você tem mais sócios lá, Maicon? Sim, somos em mais 2 sócios, somos eu e Quer mais 2. citar eles para registrar? Claro, com certeza. Nós temos 2 Rafaéis, né? O Rafael Cabral, também empresário do segmento, não de turismo, mas daí de consultoria financeira. E o Rafael Mafra, da DigiWork, CEO da DigiWork, também uma empresa de inteligência contábil. Que massa, cara. Legal. Então tá, Maicon Werner é ele que é sócio e fundador aí do Museu Itinerário Brasil-Alemanha. Maicon, obrigado mais uma vez, parabéns pela história. Espero que Obrigado. tenha gostado da experiência, né, cara? Muito feliz. Tamo junto e até Valeu, a querido. próxima, né, irmão? Forte abraço. Valeu. Valeu. Tá com a gente até agora, velho? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Isso aí. Compartilha essa história bacana, muito conteúdo massa aí para você se aprofundar, não só na história do museu, mas também, né, sobre o turismo aqui da região. Acho bem bacana, a gente falou de bastante coisa boa. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional
Eu sou @JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E esse foi mais um EmpreendedorCast para vocês. Valeu, turma. Um abraço. Valeu. Valeu.